irmãos, a palavra de Deus que está em Colossenses 1, versos 12, 13 e 14. Colossenses 1, 12, 13 e 14. Que dia feliz, que alegria estarmos neste mês de novembro, comemorando o nosso mês quadrangular, comemorando a história da nossa igreja, que é maravilhosa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 12, 13 e 14. Amém? Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e pedimos que o poder da tua palavra se manifeste, Senhor, na nossa vida, em nossos corações, ó Pai, revelando o teu querer, trazendo vida para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesse dia tão importante, tão maravilhoso, que nós falamos sobre o aniversário da nossa igreja, eu não poderia deixar de pregar outra mensagem, que não fosse a mensagem de salvação, a mensagem poderosa, a mensagem que alcançou a minha vida e a sua vida, amém? A mensagem quadrangular, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz de ver os irmãos cantando aqui, louvando ao Senhor. É impossível não passar um flashback na nossa cabeça, lembrar de momentos tão maravilhosos, tão bonitos que vivemos, de coisas tão boas que Deus fez na nossa vida. E a gente fica muito feliz, irmãos, é muito gratificante nós sabermos que nós fazemos parte de uma igreja que tem história, aleluia, que não é de algum aventureiro que decidiu abrir uma portinha, não, nós fazemos parte de uma igreja que prega a mensagem do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que cura as nossas enfermidades e que voltará para buscar o seu povo, aleluia. E essa mensagem não está fundada em uma pessoa. A fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson, ela simplesmente foi um instrumento de Deus para iniciar esse ministério, mas a doutrina da nossa salvação não está na pessoa dela. A doutrina da nossa salvação não está em um apóstolo, não está em um pregador, não está em um pastor renomado. A doutrina da nossa salvação está na pessoa de Cristo Jesus, aleluia. E somente a Ele toda a glória e toda a honra. Louvado seja Deus. Eu me lembro aqui desde criança servindo a Deus nessa igreja. Eu ia para a salinha das crianças, como eles vão agora com o tio Alex. Passei pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens. Fiz parte de todos os grupos que tem na igreja, graças a Deus. Os adolescentes. O irmão Marcel está começando um trabalho agora com os juniores. Vai dar uma força aí, Renan. Vai preparar eles para você. Não é com os juniores, ele está se reunindo domingo à tardezinha antes do culto 5h30. 5h30. Se você tem junior de 9 a 13, né? De 9 a 13 pode vir participar com o irmão Marcel. Amém? Ele está aí se reunindo com eles e domingo que vem já tem surpresa. Prepara-te, ó igreja do Senhor. Aleluia. Domingo que vem já tem surpresa. Graças a Deus. E assim, irmãos, eu passei pelas crianças, fazia as apresentações do Dia das Mães, de todas as comemorações, depois como adolescente. Eu me lembro quando a Damares deu aula para nós, né? Antes da Damares era o Paulinho, que é parente da Neide.
E assim fui passando. A gente chegou a fazer cultos de adolescentes, onde a gente ministrava louvor, o outro pregava, o outro fazia alguma coisa. Graças a Deus, irmãos, isso foi construindo uma história, foi construindo uma estrutura que é forte, que é abençoada. Irmãos, pastores vão e vêm, não se firme em nomes de pessoas. Os excelentes, os maravilhosos, os melhores, Deus também leva. Ah, aquele que é corrupto, aquele que é errado, aquele Deus trata. Firme a sua fé em Cristo Jesus. Aleluia, firme a sua fé no Senhor. Fica na palavra que te ensinou as Sagradas Escrituras. Fica na obra poderosa que Deus fez na sua vida. Aleluia. Tem pastores maravilhosos que eu tenho saudade e Deus recolheu. Tem pastores maravilhosos que eu tenho saudade, que estão em outra localidade hoje, em outro estado, em outros lugares pregando a palavra. E pastores que não foram um bom exemplo para mim, Deus trata com eles. Mas o nosso evangelho é firmado na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Aqui nós vemos Paulo ensinando a alegria da salvação. O contentamento de saber que o Senhor Jesus nos tirou do império, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode glorificar a Deus, exaltar ao Senhor pela obra maravilhosa que Jesus fez na sua vida? Aleluia! Aí me pregava o evangelho da salvação puro e simples, da maneira que ela recebeu. Que ela teve curiosidade de saber o que era o batismo com o Espírito Santo. Ela foi criada numa igreja tradicional, onde não se ensinava a manifestação do batismo com o Espírito Santo. E então um dia ela vê uma igreja avivada. Ela vê um povo falando estranho. Um povo com uma manifestação barulhenta. E ela estava desviada, ela estava fora dos caminhos do Senhor, ela estava no mundo, ela estava vindo de baile. E então ela olha para aquela igreja e ela diz: o que é aquilo? E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela. Ela começa a desejar: eu quero aquilo para mim. Eu quero o que aquele povo está sentindo. Eu quero saber o que é que eles estão experimentando. E ali ela entrou naquela igreja. Ela recebeu este evangelho maravilhoso. Ela recebeu esta palavra de avivamento. Ela foi tocada pelo Espírito Santo. Ela saiu dali desejosa. Ela saiu dali buscando o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso receber. E a partir do momento que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, a vida dela foi transformada. Ela soube que nunca mais ela queria provar de algo que não fosse aquilo. Eu quero a presença poderosa de Jesus na minha vida. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Eu quero a manifestação dos dons espirituais. E ali ela começou a sua vida com o Senhor. E então Deus começa a usar ela para pregar a palavra. Veja, irmãos, em 1926, as mulheres eram pouco aceitas, pouco recebidas, poucas oportunidades. Mas ela não olha para isso. Ela não olha se estão me aceitando, se estão me recebendo bem, se vão deixar. Ela simplesmente começa a falar aonde ela está. Ela começa a reunir pessoas que queriam ouvir da palavra de Deus. E ela começa a pregar. E curas começam a acontecer com a manifestação do Espírito Santo. E batismos com o Espírito Santo começam a acontecer. Aleluia! Glória a Deus! E resumindo toda a história, porque a história da vida dela é bem longa, cheia de altos e baixos, cheia de problemas e coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus fez. Mas resumindo, ela começa a fazer as cruzadas de evangelização, indo de cidade em cidade. E aí um determinado dia, ela começa a pregar aquilo que o Espírito Santo dirigiu, assim como nós. Eu, pastora Maria, os irmãos que pregam, outros pastores. Quando vão orar, irmãos, quando vão pregar, nós não ficamos pensando assim: que será que a irmã fulana quer ouvir? Que será que o irmão fulano vai querer ouvir? Não é isso que a gente pede a Deus. Não é assim que a gente prepara uma palavra.
a gente diz: Senhor, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. O que o Senhor quer falar nos corações, Senhor? Que eu seja apenas um instrumento. E assim foi a oração dela. E então ela é levada ao livro de Ezequiel, onde tem a visão que Ezequiel teve dos 4 rostos. Rosto do homem, vocês sabem repetir comigo? Rosto do homem, rosto do leão, rosto do boi e rosto da águia. Essa foi a visão de Ezequiel. E ela vai, um estudo bíblico, que não é apenas quadrangular, é um estudo da palavra de Deus. Ela entende que isso representa as manifestações do ministério de Jesus, que no rosto do homem, Ezequiel estava recebendo a revelação de Deus, de que Jesus viria como homem, em carne e osso. João depois explicou dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu de mulher. E mesmo sendo homem, ele venceu a tentação e o pecado, e ele não pecou, ele venceu. Aleluia, Jesus. Na visão do boi, Ezequiel está tendo a revelação de Deus, de que Jesus veio para servir. Jesus curou os enfermos, Jesus limpou os leprosos, Jesus deu comida, multiplicou o pão, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e ele disse: aquele que dentre vós quiser ser o maior, sirva sendo o menor. Ele despiu-se da sua glória, porque ele era Deus. Olha aí os 4 rostos. Ele despiu-se da sua glória e se fez servo, assim como o boi serve o homem nos trabalhos árduos, leva as cargas. Assim como o boi é colocado nos trabalhos pesados, Jesus ensinou a nós servirmos como Ele serviu. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por servir a Deus? Aleluia. Que Deus esteja cada dia nos ensinando a servir mais e servir melhor. Quem estava aqui quinta-feira? A pastora Sabrina trouxe uma palavra poderosa, uma palavra do céu. Ela disse: olha, torne o fardo do seu irmão mais leve. Ajuda a fazer a vida da tua irmã mais leve. Aleluia. Você já imaginou como que o casal vai ser melhor se a esposa tiver o desejo de deixar a vida do seu esposo mais leve? E falar: não, eu posso resolver isso para ajudá-lo. Eu vou adiantar isso daqui para ele não ter que resolver ou que fazer quando chegar cansado do trabalho. Você já imaginou que bênção? Já imaginou que bênção o esposo ter o desejo de deixar a vida da sua esposa mais leve e pendurar a toalha no varal? Glória a Deus. Já imaginou se o marido quiser deixar a vida da sua esposa mais leve e levar o bendito prato na pia? Glória a Deus. Irmãos, quando nós nos colocamos a deixar a vida do nosso irmão mais leve, os dois ganham. Aleluia. Os dois ganham. Na igreja, o meu trabalho é deixar a vida de vocês mais leve, ajudando em oração, ensinando a palavra do Senhor, corrigindo também. Ai, pastora, pega no meu pé. Pego para deixar teu fardo mais leve. Amém? Já imaginou, irmãos, nós querermos deixar o fardo do nosso irmão mais leve? Os irmãos deixaram o fardo dos diáconos mais leve, recolher as balinhas, os papéis de bala que fica aí, os copinhos de água, deixando a vida dos diáconos mais leve. Já imaginou, assim como eles chegam mais cedo para deixar a sua vida mais leve? Aleluia, glória a Deus. E com o Senhor nós aprendemos a servir. Glória a Deus. No rosto do boi, no rosto do leão, Ezequiel estava tendo a revelação de Deus, da manifestação do Espírito Santo, que ele vai retratar. Jesus diz
enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele ficará convosco para sempre. Aleluia, Jesus. A Bíblia retrata, fala do Espírito Santo de várias maneiras, como uma brisa, como um vento forte, como uma nuvem. Mas Ezequiel vê o rosto do leão, porque o Espírito Santo é suave, é sutil. O Espírito Santo não ofende, o Espírito Santo não maltrata, o Espírito Santo não oprime, mas Ele é poderoso, Ele é forte para destruir os inimigos. Aleluia. Ele é tremendo, o brado do leão faz os cães correrem. Louvado seja Deus. A quilômetros de distância se ouve o rugido do leão na selva, e todos sabem que ali tem um leão cuidando da sua família, da sua manada. Assim como o Espírito Santo está conosco, nos guardando, nos protegendo e cuidando dos seus. Aleluia. E no rosto da águia nós vemos o nosso Rei Jesus que voltará. Você crê? Amém? Tem crente aqui ainda? Tem crente que crê na volta de Jesus? Aleluia! A águia representa os olhos que nos vê de cima para baixo, os olhos de Deus, os olhos do Senhor Jesus. A quilômetros de distância, a águia é a ave que voa mais alto, e a quilômetros de distância ela consegue enxergar. A sua visão é tão nítida que ela consegue enxergar um camundongo aqui na terra. E num voo rasante e certeiro, ela vem e ela não erra, ela pega. Oh, glória a Deus. Não pense que Jesus não está te vendo. Os olhos dele estão sobre você. Mas eu sou tão pequeno, o Senhor está te vendo. Ai, mas eu sou tão insignificante. Os olhos do Senhor são como olhos de águia. Ele te vê. Aleluia. Isso nos traz o conforto e nos traz um temor. Amém? Isso nos traz um conforto de que, olha, eu estou passando lutas, o diabo está se levantando, o Senhor está te vendo. É o conforto do Senhor. A tribulação aumentou na minha vida, o Senhor está te vendo. Amém? Mas também é necessário que nos traga temor. Eu vou fazer isso escondido. O Senhor está te vendo. Ah, isso daqui a minha esposa não vai nem sonhar. O Senhor está te vendo. Ah, isso daqui a minha mãe nem desconfia. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor está te vendo. E então, irmãos, aí me prepara esta pregação, que é bíblica. E então ela começa a pregar, e muitas coisas acontecem, muitas pessoas se entregam ao Senhor Jesus. Pensem, 1926 nos Estados Unidos. Muitas pessoas se entregam ao Senhor Jesus. Muitas curas acontecem, batismo com o Espírito Santo. Algo diferente aconteceu naquele lugar. E então, ela glorifica a Deus, ela aconselha, ela ora, ela recebe aquelas pessoas, e dali ela vai pregar para outra cidade. E quando chega na outra cidade, vai fazer aquilo que eu e você fazemos. Senhor, o que o Senhor quer falar com este povo? O que o Senhor quer falar com essas pessoas? E o Espírito Santo falou com ela, prega a mesma mensagem. E ela continua e prega a mesma mensagem. Aleluia, Jesus. Se nós lembrarmos que a visão de Ezequiel e as manifestações do Espírito Santo, elas também são reveladas nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que é praticamente uma repetição da mesma história. E muitos, quando não entendem isso, chegam na igreja e vão ler a Bíblia, porque a gente incentiva, leia a Bíblia, vai buscar, leia mais a Bíblia, e eles vêm
com um questionamento: pastora, vem cá, eu li Mateus e fala sobre o nascimento, vida, morte de Jesus. Aí eu li Marcos, fala de novo, nascimento, vida, morte de Jesus. Aí eu li Lucas e fala de novo. E João, pastor, é a mesma coisa? 4 vezes é a mesma coisa, aleluia. Dando ênfase diferente, dando uma ênfase maior à manifestação de Jesus nas 4 esferas, aleluia. O evangelho de Mateus, ele enfatiza Jesus que vai voltar. Mateus 24, 25, 26, já leu? Jesus virá como ladrão. Ele vem. As parábolas da volta de Jesus, Mateus fala do rosto da águia, a coroa, nosso rei que vai voltar, enfatiza a volta de Cristo. Marcos vai enfatizar o ministério de Jesus como servo, as curas. O livro de Marcos retrata os milagres, paralítico, coxo, todas as pessoas que Jesus curou, os cegos, dando ênfase aos milagres de Jesus. O livro de Marcos retrata Jesus, dando ênfase ao ministério de cura que ele teve. O livro de Lucas vai trazer Jesus, vai falar sobre a infância de Jesus. Quando Jesus se perde no templo, Maria vai procurá-lo. Retrata a humanidade de Jesus, a parte humana. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus se sentiu humilhado. Ele retrata com mais ênfase a parte humana de Jesus. O livro de Lucas retrata Jesus, filho do homem, que veio para nos salvar, aleluia, Jesus. E aí novamente prega esta mesma mensagem, e os milagres tornam a acontecer, e os milagres novamente são extraordinários, coisas, irmãos, coisas impressionantes. Há relato em que pessoas eram trazidas, tiradas dos hospitais e trazidas em macas, para receber a oração, e elas eram curadas, aleluia, Jesus. E elas eram curadas, louvado seja Deus. E então ela sai daquela cidade, ela vai para outra cidade. E ali ela diz: Senhor, que o Senhor quer falar com este povo. E o Espírito Santo fala: prega a mesma mensagem. E ela foi pregando a mesma mensagem, ela foi pregando a mesma palavra, a mesma pregação. Até que o carro dela era escrito, ela pintou no carro que ela viajava a mensagem quadrangular, aleluia. E dali surgiu a nossa igreja, irmãos. Dali surgiu esse ministério, que nós nos alegramos em fazer parte. Nós nos alegramos do Senhor Jesus, porque nós não pregamos a homens, nós pregamos a Cristo vivo, o Filho de Deus, que veio, que pagou o meu preço e pagou o seu preço, o preço pelo meu pecado. Veja, Paulo diz aqui, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Quem está no mundo, irmãos, quem não tem Jesus, quem não tem o conhecimento da palavra, está dominado pelo pecado, está vivendo na potestade das trevas. Ele tenta sair e não consegue. Ele tenta renunciar e não consegue. A sua mente está dominada pelo pecado, o seu coração está dominado pelo pecado. Mas a partir do momento que nós fomos justificados em Cristo Jesus, aleluia, nós passamos a ser livres. Você pode dar um glória a Deus? Libertos de qualquer domínio do pecado, aleluia. Agora sim nós temos livre-arbítrio, agora sim nós temos escolha. Agora nós estamos rodeados pelo pecado, porque ainda somos seres humanos, estamos nesta carne, vivendo neste mundo. Nós somos imersos nesse mundo de pecado, mas agora o pecado não tem mais domínio sobre nós.
Agora a nossa vida deve ser dominada pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. A nossa vida deve ser dirigida por Cristo. A nossa vida deve ser comandada pela voz poderosa, voz de muitas águas, voz do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. Você se lembra de quando você aceitou Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ah lá, o Luiz fez assim, ó, glória a Deus. Aleluia. Você se lembra do dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus? Do dia em que tudo fez sentido para você? Do dia em que você sentiu uma necessidade de ser de Jesus? Nós vemos aqui, irmãos, hoje, é tão maravilhoso, nós vemos aqui as gerações. Nós pudemos ver aqui as gerações. Cantaram aqui a Abel, o Dionísio. E a Vitória já está tocando. Outra geração. Né, Neide? A outra geração. Eu estive aqui louvando, adorando ao Senhor. E agora os meus filhos estão aqui ministrando louvor. A Sandra está sentada ali. Aleluia, que tanto já trabalhou nessa igreja, já foi diaconisa, já cantou no ministério de louvor, e hoje ela olha e vê o Joãozinho tocando bateria, aleluia. Oh, glória a Deus, né, Gui? O Joãozinho, que era parceiro de corrida do Gui, correndo, passando debaixo dos bancos, deixando as irmãs de cabelo em pé. Aleluia. Nós vemos as gerações passando, irmãos. As gerações, louvado seja Deus. E as gerações vindo. A Gisele falou para mim que o menino dela quer aprender a tocar violão. Nós já vamos passar, o Davi já passou o contato, né? Do professor de música para ensinar. Para ela colocar na aula. Aleluia, Jesus. Nós vamos vendo as gerações vindo. E nós precisamos entender, irmãos, que a obra que Deus faz na nossa vida, ela não fica em nós, ela não é só para nós. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor e vivemos na bênção de Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela vai passando de geração a geração. Aleluia, Jesus. Seus filhos serão alcançados por esse evangelho. Você glorifica a Deus por isso? Seus netos serão alcançados. Ai, pastora, mas eu nem casei. Vai recebendo aí, em nome de Jesus. Seus netos serão alcançados. Aleluia, Jesus. Seus bisnetos serão alcançados pela palavra de salvação, pela palavra do Senhor Jesus. O Senhor nos justificou, o Senhor nos redimiu. O Senhor hoje governa as nossas vidas, aleluia, aleluia, Jesus. Eu glorifico a Deus por ter tido pessoas que oraram por mim, pessoas que ajudaram minha mãe em oração, quando eu não queria nem ouvir falar, quando eu não queria receber oração, me trancava no quarto, as irmãs vêm aí, essa hora que ora aí com elas, eu não quero saber. Louvado seja Deus, porque elas estavam lá orando por mim, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. O Senhor nos alcançou, irmãos. Não existe bênção maior do que essa, não existe riqueza maior do que esta. Não existe, irmãos, não existe. Que a misericórdia do Senhor possa se renovar a cada dia. Louvado seja Deus. Nós possamos ver a nossa descendência servir ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Como eu disse esses dias atrás, tenha sabedoria, mãe, pai. Às vezes o filho não quer vir para a igreja, e a gente fica no ímpeto, no desejo de falar palavras proféticas, mas às vezes a gente está afastando. Você vai para a igreja sim, porque você vai ser um pastor. Você vai para a igreja sim, porque você vai cantar, você vai tocar. Aí a pessoa não quer nem vir, ela fala, ixi, se minha mãe quer que eu faça tudo isso, nem lá eu vou. Ah, quero isso não. Aí ela fala, ai, a expectativa da minha mãe está muito lá em cima.
então eu não vou agradar ela mesmo, nem lá eu vou. Irmãos, não é o que se faz para Jesus que herda a salvação, mas um coração temente a Deus. Se o teu filho tiver temor ao Senhor e não deixar a presença de Deus, o nome dele estará escrito no livro da vida. Se ele vai ser isso, vai ser aquilo, deixa Deus fazer. Amém? Então, não assuste as pessoas que você ama. Não coloque um peso. Marido, esposa, irmão, você vai para a igreja sim, você vai ser pastor ainda. Ele fala, ixi, não, eu não vou agradar ela, eu vou chegar lá, não vou ser pastor. Aí ele fala, eu nem lá vou, porque para ela não é suficiente. Não vai nem agradar minha mãe, não vai nem agradar minha esposa, não vai ser suficiente. Então simplesmente fala, eu quero você na presença de Deus. Eu quero o teu coração sendo de Cristo Jesus. Se vai fazer alguma coisa, deixa Deus fazer. Porque a Bíblia diz o que, irmãos? É impossível esconder uma candeia acesa debaixo da mesa. Quando começa a brilhar, meu irmão? Quando começa a brilhar, não tem onde esconde. Não tem, a hora que começa a brilhar, irmãos, vai fazer, vai pregar, vai cantar, vai ministrar, vai qualquer coisa que Deus mandar fazer, porque quando está brilhando, não tem como esconder, aleluia, oh glória a Deus, mas deixa Deus fazer. Seja o canal para falar, filho, vamos para a igreja, marido, vamos para a igreja, irmão, vamos para a igreja, sem colocar peso, sem colocar expectativas, sem fazer oprimir a pessoa, deixa ela vir, o evangelho de Deus é leve, aleluia. Jesus disse, troca comigo o seu fardo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não seja você a colocar peso nos outros, aleluia. Deixa as pessoas encontrarem ao Senhor Jesus e se apaixonarem pelo Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus fazer, irmãos. Leve esta mensagem, a mensagem quadrangular. O que é a mensagem quadrangular? É o ministério de Jesus. Jesus salva, Ele quer te salvar, meu querido. Eu parei a Kombi no estacionamento lá no centro. E aí eu fui pegar o papelzinho, né, para na volta pagar. E o moço falou assim, o que é esses desenhos aí na Kombi? O que significa isso? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu falei, é o Evangelho. O Evangelho de Jesus. A cruz significa que Jesus salva. A pomba significa que Jesus nos mandou o Espírito Santo. O cálice significa que Jesus cura as nossas enfermidades. E a coroa representa que Jesus é o nosso rei. E Ele vai voltar para nos buscar. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele vir te buscar também. Ele falou, ai que lindo isso. Eu falei, esse é o Evangelho de Jesus. Isso é Evangelho, aleluia. Deixa o Senhor te usar, querido. Deixa o Senhor Jesus te usar. Amém? Como eu falei para o dentista. Eu lá ri, né? E o dentista falando comigo. Aí eu vou lá na sua igreja. Eu falei, vai mesmo. Vai, por favor, vai fazer uma visita. Né? E ele falando, eu vou lá na sua igreja. Tal. Ele falou, mas olha, eu vou te falar uma coisa, vou falar a verdade para você, não vou mentir não. Porque diz que quem fala a verdade não merece castigo. A gente é muito preguiçoso, eu não vou na igreja de sem vergonha. Eu não vou na igreja de preguiçoso que eu sou, porque a gente via aí e não vai. E eu lá, Aí quando eu pude falar, eu falei, você tem razão. Você está falando que não vai de preguiçoso, disso, de aquilo. Isso porque você não está vendo Jesus na sua frente. Mas um dia você vai vê-lo face a face. E nesse dia você vai falar o que para ele? E ali ele ficou quieto. Ele continuou fazendo lá preparando as coisas lá.
e tal, continuou fazendo o procedimento na minha boca. Depois ele falou assim para mim: ô, mas você também, hein? Ó, você me deixou bolado. Eu falei: eu? Falei nada. Ele: então, agora eu estou pensando nisso aí. Um dia eu vou ver, né? Então, eu vou falar o quê? Falei: pois bem, pensa bem. Pensa bem se vai ter desculpa para você dar. Irmãos, deixa o Senhor te usar. Amém? Leva a palavra do Senhor, seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção onde você passar. Você não está mais sobre o domínio das trevas. Não fica olhando para você falando: ai, eu não sei, ai, está tão difícil. O Senhor já te deu todas as ferramentas para você servir a Deus, com inteireza de coração, com entrega total. Deixa que o resto agora Ele faz. Amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos justificados em Cristo, aleluia, justificados no Senhor. Eu gosto de explicar usando a seguinte comparação. Quando a gente falta na empresa, quando você trabalha lá, CLT, e você falta, o que você tem que apresentar? Se você estava doente, o atestado, né, Tiago? O atestado, você tem que apresentar um atestado. Esse atestado, ele não elimina a sua falta. Ele não vai lá e coloca e bate seu ponto e fala assim: não, essa pessoa nunca faltou. Não é isso que o atestado faz. Essa pessoa faltou, não faltou? Faltou. Porém, ela não faltou porque ela dormiu. Ela não faltou porque o namorado não levou. Abafa. Ela não faltou porque, né? Ela quis curtir o feriado. Não, ela faltou porque ela estava doente, ela foi ao médico, ela foi consultada, ela foi medicada. E aqui está a justificativa. Então lá no cartão do ponto tem a falta, mas tem uma justificativa. Assim como nós, irmãos, quando nos batizamos, nós não deixamos de ser pecadores. Porque a gente continua sendo pecador, então se batizar para quê? Porque agora nós somos justificados. Temos nossas falhas, tivemos nossos erros, nossos pecados, mas agora nós temos o sangue de Cristo, uma nova aliança, um novo testamento. Nós temos a justificativa, nós fomos justificados. E quem quer ser do Senhor Jesus e receber a Cristo e viver com Ele e ter esse rei voltando para te buscar, deve buscar santificação. Aleluia. O Senhor nos justifica, perdoando nossos pecados, o seu sangue, a remissão dos pecados. Mas agora eu não posso fazer como a Bíblia diz, voltar à lama. Voltar como o cão volta ao vômito. Não, agora eu devo andar buscando santidade, porque Jesus é santo. Agora eu tenho condições de renunciar ao pecado e buscar a santidade de Jesus. Agora eu tenho condições de dizer não às coisas que eu falava, às coisas que eu gostava, e buscar as coisas que Deus gosta, e buscar as coisas que agradam ao Senhor. O Senhor Jesus nos libertou para sermos livres no Senhor. O Evangelho é maravilhoso, irmãos. Não é um peso, não é um fardo, não é uma obrigação. Fica de pé em nome de Jesus.